Olá, amigos do SEAC, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais essa exposição doutrinária da noite de hoje. Nós vamos pedir para um companheiro Maurício para fazer a leitura e a prece da noite de hoje. Maurício, seja bem-vindo. Vamos chamar também o Thales para nos acompanhar, que é o expositor da noite. Boa noite, Thales. Boa noite, Maurício. Boa noite. Maurício, pode fazer a leitura da noite para nós, por favor? Boa noite. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz. O item 92, intitulado Objetivo da Fé. Pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comenta Emmanuel. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de esclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem mesmo elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Então, após essa leitura, já com os pensamentos asserenados, vamos realizar uma prece para a abertura dos trabalhos da noite de hoje. Todos nós, unindo os nossos pensamentos, buscando a presença de Jesus e nos conectando com o ambiente espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, rogamos para que esses minutos que vão se seguir possam ser de reflexão, de entendimento, de busca pelas coisas que realmente importam, que são as coisas do Espírito, para que compreendamos
as circunstâncias da nossa vida, para que possamos encontrar consolação para as aflições e esclarecimento para as nossas angústias que as dúvidas nos trazem a todos os instantes. Que a mensagem de Jesus seja o nosso roteiro seguro, que ele seja esse nosso guia amigo, um modelo para qualquer momento da existência espiritual. Que todos nós estejamos acolhidos nessa graça do Pai para a atividade que se segue. Que assim seja. Nesse instante, passo a palavra para o trabalhador Luciano Leite. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Posso ter uma boa noite. Então, fazemos o convite agora ao Thales para a exposição da noite. Observai os pássaros no céu. Thales, Deus te ilumine. As bênçãos do Pai estejam contigo neste momento. Muito obrigado, Luciano. Minha saudação a todos. E nos encontramos neste momento para fazermos uma breve reflexão daquilo que está no capítulo 25º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como subtítulo Observai os pássaros no céu. Permitam-me ler pelo menos alguns trechos daquilo que está no início desse subtítulo, para que nós acompanhemos as palavras de Jesus, porque são justamente sobre elas que nós iremos tratar. Então disse Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E a partir dessas palavras de Jesus, os espíritos superiores que nos trouxeram a codificação espírita vão nos trazer um comentário muito lúcido sobre esse tema que Jesus nos trouxe a partir, então, de uma figura poética, de palavras poéticas que nos remetem aos lírios do campo, aos pássaros
que voam, os pássaros, né, enfim, e que, na verdade, traz um conteúdo extremamente profundo. De forma alguma, Jesus quis, com essas palavras, com esse ensinamento, nos motivar a que ficássemos inertes, aguardando que a providência divina nos trouxesse os recursos que nós desejamos. De forma alguma. Por isso, esses espíritos superiores que contribuíram com a codificação espírita, com a revelação espírita, nos dizem que essas palavras devem ser tomadas em conjunto com todo o resto que Jesus disse e exemplificou. Jesus nos fala que nós não nos angustiemos com aquilo que diz respeito às necessidades materiais, às necessidades meramente humanas, mas que vão além das nossas verdadeiras necessidades. Jesus vem nos exaltar para que nós nos preocupemos com as coisas do espírito e não da matéria. É lógico, viver no mundo sem ser mundano, ou seja, cumprindo com os desígnios que as nossas reencarnações nos apresentam, mas sem, no entanto, nos entregarmos para o supérfluo, para os prazeres carnais. Ou seja, busquemos os bens materiais necessários à nossa jornada carnal, tão somente aqueles que são suficientes para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Quando Jesus, né, nos remete à questão de que nós não nos preocupemos com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, com aquilo que vamos beber, não significa que nós sejamos desleixados com o nosso corpo, que nós sejamos imprevidentes, mas que nós dirijamos os nossos esforços nesse sentido apenas para que nós, efetivamente, possamos construir algo de bom em relação a isso e não empregarmos as nossas forças para a obtenção do simples deleite, para a obtenção do prazer. O que ocorre é que muitas vezes não percebemos que aquilo que nós precisamos, nós efetivamente já temos. Efetivamente, a providência divina já nos apresenta. Ao pensarmos, não é, que hoje somos espíritos imortais e que já estamos sendo agraciados com a providência divina, com um corpo que nos recebe nessa reencarnação para uma nova experiência, seja esse corpo sadio, seja esse corpo doente, seja esse corpo perfeito, com todas as suas funções plenas, ou um corpo com algum tipo de deficiência, já é o instrumento necessário para que nós tenhamos aqui uma experiência reencarnatória extremamente produtiva para a nossa evolução espiritual. É lógico, esse corpo tem as suas fragilidades, as suas necessidades, e nós precisamos nos empenhar para que esse corpo tenha a melhor subsistência para que continue nos servindo. Mas o que ocorre é que muitas vezes os nossos desejos vão muito além da manutenção deste corpo, daquele conforto razoável que todos nós buscamos, e muitas vezes almejamos o algo mais, aquele algo mais que muitas vezes serve apenas para saciar ainda as nossas necessidades ligadas ainda às nossas raízes primitivas, não é? As nossas necessidades vinculadas às questões sensoriais, às questões do prazer mundano, como são os comuns anseios da humanidade terrena ainda. Jesus, com essas palavras, vai
nos falar também da questão da lei do progresso, porque a providência divina, ela sempre nos alcança os recursos suficientes para que nós progridamos. E a lei do progresso é uma lei universal, uma lei natural, uma lei de Deus que faz com que toda a sua obra sofra um impulso para melhorar, para progredir. Então, queiramos ou não, estamos sujeitos a essa lei e, quanto mais estivermos em harmonia com ela, melhores serão os nossos resultados e até mesmo menores serão os nossos sofrimentos. Então, quando nós vamos verificar a mensagem que os espíritos superiores nos trazem, obrigado. Quando os espíritos superiores nos trazem nesse subtítulo, nós vamos verificar que o homem, né, encontrará na Terra os meios suficientes para que ele possa sobreviver. Muitas vezes nos perguntamos, mas hoje nós temos uma população no planeta Terra de mais de 7 bilhões de pessoas. O planeta Terra que sofre do ponto de vista natural, das suas reservas naturais. E muitos perguntam, né, inclusive em processos de ansiedade, será que o planeta Terra vai ter condição de fornecer, de produzir os alimentos, os recursos necessários para que toda essa população efetivamente sobreviva? É lógico que sim. E por que não ocorre isso? Justamente porque grande parte da humanidade ainda apresenta as características do egoísmo. Se todos os recursos hoje produzidos no planeta Terra fossem distribuídos de uma forma justa, de uma forma fraterna, de uma forma caridosa, sem dúvida alguma, nós teríamos recursos para que todos vivessem com dignidade. No entanto, justamente pela condição dos espíritos que aqui reencarnam, nós ainda temos um mundo de muitas injustiças, de abismos sociais, onde muito poucos detêm muito, em contrapartida daquela grande massa de humanos que ainda, muitas vezes, não tem o mínimo suficiente para terem uma vida digna. Mas é o laboratório que permite que tenhamos as mais variadas experiências, os mais diversos tipos de condições para que possamos nos forjar enquanto espíritos, desenvolvendo aquilo que temos que desenvolver. E que sempre frisamos, né? Citando Emmanuel, desenvolver as duas grandes asas da evolução espiritual, que é a asa do conhecimento, desenvolvimento da espiritualidade, e a asa do desenvolvimento moral, dos sentimentos nobres. A partir, então, do bater dessas duas asas, nós alçaremos voos ainda mais distantes. Então, esse é o desafio. Então, o planeta Terra que nos oferece tantos desafios do ponto de vista material, do ponto de vista dos relacionamentos, nos dá, sem dúvida alguma, a oficina ideal para que nós, ainda espíritos, na fase infantil da nossa caminhada evolutiva, possamos aprender aqui, ali, a sermos mais fraternos, a compartilharmos aquilo que já adquirimos, justamente a partir do desenvolvimento dessas duas grandes características. Nesse sentido, né, quando Jesus nos convida a observar os pássaros nos céus, ele nos apresenta também a obra divina, no sentido de que Deus supre as nossas necessidades.
quando pede para que nós observemos a natureza, nós vamos ver ali uma natureza pujante, uma natureza rica, uma natureza bela. E quem é que contribui para que esta natureza se apresente desta forma? Ora, Deus, a inteligência suprema, que, auxiliado pelos seus operadores, que são as inteligências, ou seja, os seres espirituais que atuam como co-criadores na obra de Deus e como mantenedores da sua obra, trabalham incansavelmente para que aqueles que ainda não teriam todas as condições de ter as condições para a sua manutenção, possam efetivamente encontrar esta manutenção. Então, se a natureza funciona de uma forma harmônica, se os pássaros se alimentam de sementes que são produzidas pelos vegetais, enfim, por outros segmentos da natureza, onde eles encontram os alimentos, é porque essa natureza é dinâmica, se move, se movimenta, se nutre das leis divinas. Dentre essas leis divinas, justamente a lei do progresso, a lei de evolução, a lei do amor que cobre toda a obra de Deus e faz com que essa natureza se alimente, se retroalimente sempre neste processo evolutivo. E conosco também é assim. É lógico, nós, como espíritos que gozamos do livre-arbítrio, precisamos tomar a iniciativa para encontrarmos os recursos que nos são necessários, porque isso também faz parte do nosso aprendizado, não é? Então, Deus não seria justo e não seria também bom se nós recebêssemos tudo o que é necessário para suprir as nossas necessidades. Não, Deus nos apresenta justamente essas necessidades para que elas sirvam como desafios, como motivadores, como molas impulsionadoras para que nós desenvolvamos mais aptidões, para que nós desenvolvamos o nosso intelecto, o nosso conhecimento e para que nós desenvolvamos também os nossos sentimentos. Então, essas dificuldades que nos chegam nos servem justamente para contribuir com o nosso processo evolutivo. Quando nós desejamos algo, entendemos até que esse algo não é supérfluo, e até mesmo muitas vezes nos colocamos em oração, suplicando ao alto, a Deus, para que encontremos o alento, o recurso para saciar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, e não as encontramos sob o nosso olhar, é porque não estamos, muitas vezes, olhando direito. Ou fazendo aquilo que temos que fazer. Não esqueçamos das palavras de Jesus quando ele disse: orai e vigiai, nos alertando que precisamos estar sempre conectados ao divino, conectados a Deus e a sua obra, né? Naquela postura de louvor, de pedido, de agradecimento. Mas também é necessário que nós vigiemos. E o vigiar aqui é um verbo que nos promove a ação. O vigiar é também o agir. Então, nós precisamos orar, nós precisamos também fazer a nossa parte. O que nós recebemos, muitas vezes, com as nossas orações, não é um produto pronto, o recurso que nós estamos pedindo, mas sim aquele estímulo através do pensamento para que nós recobremos as nossas forças, façamos o que temos que fazer, pois aí, enfim, conseguiremos encontrar aquilo que é objeto do nosso anseio, quando for esse objeto
algo justo e algo necessário para o nosso processo reencarnatório. Então, Deus nunca nos deixa sem o auxílio que nós precisamos, porque isso faz parte da aplicação da lei do amor. Deus, através dos obreiros que agem em seu nome, sempre virão em nosso auxílio. E muitas vezes poderão alguns dizer: mas Deus não vem em auxílio daqueles que morrem de fome por desnutrição em países africanos. Sim, mas são experiências que aqueles espíritos que lá reencarnam muitas vezes precisam passar para aprimorarem determinadas características. Então, mesmo aquilo que se apresenta de uma forma tão sofrida, também é uma grande oficina para trabalhar os íntimos dos espíritos que passam por essas dificuldades. Mas tenhamos certeza de que Deus, através da sua providência, que é baseada na lei do amor, da misericórdia, da compaixão, atende a todos nós. Sejamos quem sejamos, por mais imperfeitos que ainda estejamos, Deus sempre vem em nosso benefício. Então, recomendando a leitura na íntegra daquilo que está no capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecemos por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Thales, pela exposição da noite. Jesus o abençoe uma vez mais e um abraço para toda a família. Uma boa noite para você. Nós vamos encerrando a atividade da noite de hoje. Para fazer a prece, e que esse momento de prece nós vamos buscar a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga e benfeitora, para que possam vir estar conosco, estar com os doentes, e que eles possam receber dos benfeitores amigos o passe, aquele que nós chamamos de passe à distância, ou atividade de irradiação. No livro Orientação ao Centro Espírita, ditado pela Federação Espírita Brasileira, diz assim: atividade de irradiação é a mesma coisa que o passe à distância. Então, que possamos nos sentir nesse momento como se estivéssemos lá na casa espírita, recebendo passe dos amigos passistas, e não esquecendo de pensarmos, buscarmos através do pensamento aqueles nossos amigos, familiares, conhecidos, aqueles que estão nos hospitais, o próprio hospital da nossa região, para que essas nossas energias cheguem também até os doentes. Então, com nossos corações elevados, busquemos a Jesus, serenemos o coração, se pudermos deixar o celular um pouquinho de lado nesse momento, apenas nos ouvindo. E pensemos, então, naquele amigo, irmão que encontra-se doente. Naquele que está aflito, triste. Alguns em depressão. Outros talvez até com pensamentos pouco elevados, não tão nobres.
Peçamos por nós mesmos, nossa família, os entes queridos. Lembremos-nos de todos aqueles irmãos que partiram para a esfera espiritual, que certamente estão sendo amparados pela espiritualidade amiga, os benfeitores, por Jesus. E dizermos: Senhor, somos gratos pela oportunidade que nos ofereces, pelos amigos que nos acompanham, pelos momentos de alegria, de paz, mas também pelos momentos que nos levam à reflexão, pelos benfeitores que encontram-se no nosso lar, em nossas casas, no trabalho, aonde nos encontrarmos, que eles possam assistir a cada um de nós e beneficiar-nos com suas energias de amor, de paz, pela presença de Jesus sobre a face da terra, iluminando a cada um. Pai, seremos sempre gratos por teres enviado este mestre amigo ao contato de todos nós, exemplificando o amor, nos ensinando a sermos tolerantes, pacientes, que nos ensinou que devemos auxiliar sem ver a quem, que nos ensinou a termos fé, esperança. O irmão amigo, médico, mestre de todos nós, Jesus, que nesse momento sabemos que se faz presente em nossas vidas. Ilumina-nos uma vez mais, Senhor, para que tenhamos uma noite agradável de sono e descanso, e nos encontrarmos durante esse momento do sono, e amanhã seguinte termos a alegria, a coragem, a fé novamente espantada em nossos corações, em nossas mentes, em nossa face. Muito obrigado, mestre amigo, benfeitores espirituais. Obrigado, Deus, Pai de amor e misericórdia infinita. Assim seja. Agradecemos uma vez mais pela presença de todos, que possamos nos encontrar amanhã, quarta-feira, às 15h30, com a exposição doutrinária deste dia. Boa noite.